E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para fazer uma reflexão aqui sobre como eu me sinto, né? Como eu me sinto diante da existência. Né? A gente costuma falar muito nisso aqui no canal, mas sempre nós podemos observar ângulos diferentes, né, sobre a percepção, né, desta realidade. Então, eu tenho feito da minha vida um laboratório. Né? Sempre. Desde sempre. O objetivo da minha existência é compreender os meus próprios sentimentos, né? Compreender também esta realidade, tentar pelo menos, né? E tendo a plena noção de que nossas existências praticamente não representam muita coisa, né? Porque é interessante como eu estava vendo esse terremoto que teve aí na Rússia e que atingiu, né, várias partes costeiras lá né, banhados pelo Oceano Pacífico, e eu estava vendo, né, um grupo de leões marinhos desesperados, né, porque eles ficam assim nas pedras e tinha uma encosta e aquilo começou a desmoronar por causa do terremoto, né? E os leões marinhos começaram a se atirar na água, no oceano, com medo de se machucar com as pedras rolando e caindo, né? E aí eu olhei aquele monte, né? Devia ter centenas de leões marinhos se achando importantes, né? Cada um ali pensando que é importante. Quando na realidade você só vê uma massa comum, né? Uma massa de mentes coletivas, que são os leões marinhos agindo da mesma forma, repetindo comportamento, repetindo padrões, né? Então ali apenas para alimentar os tubarões. Né? Os leões marinhos geralmente eles ficam ali nas pedras, né? Porque se eles entrarem já sabe, né? Baleia come eles, tubarão come eles. Então, todos os leões marinhos se achando importantes. E nós não somos diferentes, né? Nós somos simplesmente comida de algum predador. Nós nascemos para isso, né? A natureza produz carne para que carne seja devorada por outros predadores. Então nós nascemos, né? Toda criatura orgânica, praticamente ela nasce para alimentar outras criaturas. Isso é terrível, né? Quando você tem essa constatação de que você não é importante, né? Ao contrário do que a religião fala, ao contrário do que todas essas invenções humanas para tentar validar a vida, né? Dar valor à existência, que a existência humana e de qualquer animal não tem valor nenhum enquanto unidade, né? Nós só temos valor enquanto espécie, né? A natureza prima pelas espécies, não pelo indivíduo. O indivíduo tem importância alguma, né? Mas a unidade, né, ela parece ter importância apenas do ponto de vista da espécie, da quantidade. Né? Reproduzir, crescer e multiplicar. Né? Para quê? Para ter bastante comida para predador. Né? Nós, como não temos mais predadores naturais, né, nós nos isolamos nas cidades, nós nos tornamos criaturas também mais inteligentes, o predador mais eficiente, né? Se você está querendo buscar algum sentido para a sua vida, se você está querendo buscar algum sentido para a sua consciência, para o ato de pensar, né? O ato de pensar, do ponto de vista da evolução, é simplesmente isso, né? Evoluímos para nos tornarmos predadores mais eficientes. Só isso. Então nós estamos no topo da cadeia alimentar. Nenhum animal é páreo para nós, né? Porque nós construímos armas, equipamentos, temos aí tecnologia. Então, você chega a essa conclusão, né, de que você é um animal que evoluiu para uma condição de predador eficiente. Predador mais eficiente de todos. Isso é que é pensar, né? Pensamento serve para isso, para resolver problemas. Né?
Qual o maior problema se não sobreviver? Qual o maior problema da vida se não sobreviver? Evitar o perigo, evitar, né? Hoje, o homem é o lobo do homem, né? Hoje, nós afastamos os predadores para longe, né? Acabamos com as florestas e nos tornamos os nossos próprios predadores. Então nós morremos hoje pelas nossas próprias mãos, né? Isso prova quem nós somos. Animais. Então, como eu comecei falando, né? O vídeo aqui hoje é para falar sobre como eu me sinto. Cada dia pior, né? Cada dia eu me sinto pior. Sabe por quê? Porque eu entendo que boa parte da nossa existência ela tem a ver com nossas emoções, né? E emoções são o nosso aspecto animal. O que nos remete, né, ao nosso aspecto mais animalesco são as emoções, os sentimentos, né? A racionalidade é uma coisa muito recente. E a racionalidade também ela acaba nos levando para a constatação de que a vida não faz sentido. Então, pensar sobre a morte, né? Nós somos o único animal que pensa sobre isso, né? Pensar que nós vamos acabar, tudo bem, né? São fatos da vida, mas é complicado depois que você atinge uma consciência e que você, na sua imaginação, começa a se achar importante, porque esta matrix, essa construção também faz com que você pense dessa forma, né? Quando nós na realidade não somos nem um pouco importantes. Do ponto de vista orgânico, a gente morre muito fácil, né? Nossos corpos são doloridos, nossos corpos são feitos para sentir dor. Porque você sente dor, você quer fugir da dor, né? Isso é o princípio da sobrevivência. Fugindo da dor, você também foge da morte. Então é tudo questão de sobrevivência. Como eu falei inicialmente, aqueles leões marinhos pulando no oceano com medo de se machucar com as pedras que estavam rolando lá por causa do terremoto. Olha, você só vê um bando de animais, né? Mas cada um ali está se achando importante. A sociedade é a mesma coisa. Você olha e você vê um bando de animais, cada um se achando importante. Aí se criam os grupos, os partidos, os times de futebol, se criam, né, as afetividades, né, as empatias que geram, como eu falei, os grupos, as dissidências, né, as separações, porque quase sempre, né, um grupo, elementos de um grupo estão decidindo para outros, né, agindo em dissidência para outros grupos. Então, os elementos trocam de grupos, isso gera muito antipatia entre os grupos. Os grupos são antagônicos, né? Eles se antagonizam, porque isso é questão também de seleção, né? Mais forte sobreviver, né? A gente está nessa guerra aí. E a gente sabe que o mundo é feito para os ricos, para os poderosos, as leis são feitas para os ricos, para os poderosos. Esses são os mais adaptados, né? E os pobres passando fome em áreas de guerra, né? Em países ou em continentes como a África lá, miserável, cheio de fome, né? Cheio de guerra, cheio de violência. E mesmo dentro das cidades existem os guetos dos pobres, as favelas, as quebradas, as comunidades. Existem áreas dos ricos, né? Onde tudo funciona, né? Condomínios fechados e tal. Isso é a seleção natural dos grupos, né? Então o que acontece? Eu hoje me sinto, né? Como é que eu me sinto? Né? Quando eu me sinto alguma coisa, porque eu tenho emoção, claro, né? Eu me sinto muito mal diante dessa existência. Né? Me sinto muito insignificante. As minhas sensações, as minhas emoções são muito ruins, né? Por isso que eu costumo dizer, quando você atinge um determinado nível de consciência, que você começa a avaliar suas próprias emoções, você percebe que mesmo as emoções boas são para te manipular. Né? A carência, o desejo por sexo, o desejo por companhia, o desejo por complemento, né? Que é uma pessoa que te complete. Você quer uma pessoa que te faça feliz. Você já reparou que toda vez que você se envolve com uma pessoa, essa pessoa sempre quer alguma coisa de você? E você idem, né? Você também quer alguma coisa dela? Ninguém se relaciona com ninguém que não seja por interesse. Até os animais, né? Até os pets. Aí as pessoas falam que é amor incondicional, que o único que ama é o seu pet que te ama sem querer nada em troca. Claro que o pet quer algo em troca. Pet quer carinho, pet quer abrigo, pet quer veterinário, ração de qualidade, né?
quer que você leve ele na rua para fazer cocô, ou limpe o cocô, ou limpe o xixi dele, dê banho, né? Cuide. Tudo isso o pet quer. O pet não tá aí na sua casa sem querer nada de você, né? Inclusive, historicamente falando, nós sabemos que o homem se aproxima dos animais por uma necessidade mútua, né? Por exemplo, animais de estimação, né? Por exemplo, os gatos, quando o homem percebeu que os gatos comiam os ratos, o homem começou a tratar bem os gatos, começou a se aproximar dos gatos. E os gatos também, por interesse de comida, né, de abrigo, de carinho, né, de cuidado, se aproximaram dos homens. Então se fez aí uma simbiose, né? Uma simbiose. O homem e animal, né? Cachorro, mesma coisa, né? Quando o homem entendeu que ter um cachorro era questão de segurança, que o cachorro alertava sobre a presença de alguém, do inimigo, o homem começou a ter o cachorro como animal de estimação. O cachorro selvagem se tornou animal de estimação do homem, também por interesse de comida, de abrigo, de carinho, de tudo isso, né? Fez-se também de novo uma simbiose. Então, o animal, toda a relação, né, entre animais e entre humanos, sempre existe a necessidade. Ninguém vai se relacionar com ninguém se querer nada em troca. Isso é básico, né? Em qualquer relação. Até os filhos querem alguma coisa dos pais. Querem que os pais os sustentem, né? Com tudo, com carinho, com comida, com abrigo, com segurança, né? Com cuidados médicos, inclusive, tudo isso, né? Segurança, como eu falei. Então, todo ser que se une com o outro é por interesse. Pode ter certeza. Faça a experiência, né? Acho que todo mundo já teve essa experiência, né? Cola com qualquer pessoa. Não vai demorar muito, vão vir as exigências e os pedidos, né? Você pode fazer isso por mim? Você pode... Entende? É sempre isso aí. As pessoas se juntam por necessidade. É uma questão natural. E a melhor coisa do mundo, se você quiser se ver livre de problemas, é viver sozinho, né? Mesmo assim, em algum nível, você vai precisar das pessoas, né? E eu acho muito saudável você assumir que você usa as pessoas mesmo. E as pessoas também te usam. Então, as pessoas não vão assumir isso, né? Claro, né? Elas vão dizer que são suas amigas, vão dizer que te amam, mas elas na realidade te usam, né? Quem ama te usa. Porque ninguém ama ninguém sem interesse, né? Sempre existe algum interesse. Então, eu hoje me sinto muito mal, né? Só de acordar, né? Eu tenho dormido muito. Porque eu tenho pelo menos essa vantagem de dormir bastante, talvez pela ausência de ansiedade, né? Porque eu não vivo mais preocupado com o futuro, sabe? A única coisa que eu vejo no futuro é minha morte. Eu sei também que não vai ser uma experiência, porque a morte em si não é uma experiência, né? Você simplesmente fica inconsciente e acabou. Eu só vejo isso, né? Então eu não tenho mais ansiedade com nada. Isso te dá uma liberdade muito grande, ter essa compreensão, né? As pessoas vivem sempre pensando no futuro, achando que vão ter longevidade, achando que vão ter, né? Tem que deixar um legado, tem que fazer isso, fazer aquilo, cumprir essa ou aquela obrigação, cuidar dessa ou daquela pessoa, cuidar da família, tudo isso aí, né? Faz com que a pessoa fique envolvida num monte de dívidas, num monte de problemas, num monte de pensamentos sobre coisas que ainda não aconteceram, isso gera ansiedade, isso gera insônia. Os maiores fatores da insônia é a ansiedade. Se você não tem ansiedade, você deita e dorme, foda-se. Eu durmo muitas horas, né? Uma média de 10, 12 horas. Quando eu acordo, o único sentimento que eu tenho é um sentimento muito ruim, né? Porque, como eu falei, as emoções, elas são do corpo, elas são do ego, né? Toda vez que você se sente mal diante da vida, é o seu ego, né? Dizendo para você que você é insignificante, é o seu ego dizendo para você que você deveria ser importante, né? Você se sente importante, mas na realidade você não é, né? Isso traz uma sensação muito ruim. Então a vida em si, né, para o niilista, para o livre pensador, para quem ampliou sua consciência, a vida em si é muito ruim, né? A vida em si é muito pesada, né? É melhor a vida sem gravidade, é melhor a vida sem peso, né? Onde é que você consegue essa vida se não no mundo virtual, né? Nos sonhos. A vida sem consequências, né? Sem peso, sem gravidade. Então você pode pular de um prédio que você não vai acontecer nada com você. Você pode fazer o que você quiser fazer, né? Que não tem consequências. Esse mundo aqui é muito pesado. Esse mundo aqui é um mundo de ação e reação, né? Não é um mundo nem um pouco divertido. É um mundo muito cheio de regras e muito cheio de consequências. Então um mundo onde a consequência da vida é a morte, né? A pior consequência de todas, né?
é a morte, é a inexistência, é o vazio absoluto, é a perda de tudo, é a perda até do seu próprio corpo, né? Como eu falei, os sentimentos, as emoções, elas surgem a partir do corpo, né? Nós somos seres muito doloridos, né? Nós somos seres que temos essas terminações nervosas livres espalhadas pelo corpo todo, inclusive dentro do corpo. Nós sentimos muita dor, né? Nos nossos órgãos internos, externos, nos músculos, na pele. Né? Além da dor psicológica, nós sentimos muita dor física. Então a dor psicológica ela surge a partir da física. Né? Sofrimento de estar vivo, sofrimento de sentir, né? De estar com os seus sentidos. Né? Os sentidos que possibilitam que você tenha todo tipo de sofrimento, né? Principalmente o tato, né? Que dói muito o corpo. Nós vemos coisas também que nos fazem, que nos machucam, né? Nós ouvimos coisas que não gostaríamos de ouvir, o choro do outro, o grito do outro, o lamento do outro, o nosso próprio lamento. Né? Então é uma condição muito miserável do ser humano. E hoje eu queria falar isso aqui, né? Que eu não me sinto nada bem. Mesmo hoje estando longe do trabalho, né? Porque eu me aposentei, então estar longe do trabalho é uma maravilha. Né? Claro, foi grande parte, digamos assim, do inferno da minha vida, tinha a ver com o trabalho, né? Mas mesmo assim, no ócio, no tédio, no vazio de necessidades e de obrigações, surge o quê, né? Surge o quê? Não, você constata o quê? Você constata o vazio, né? O vazio da existência. A dor até se acentua por causa da sua percepção, né? De que você está caminhando para lugar nenhum. Sabe o que é isso? Né? Você ter essa percepção de que você não está indo para lugar nenhum, não existe para onde ir. Você está condenado, preso dentro desse corpo. O único lugar que você pode ir de verdade é para lugar nenhum, né? É para a morte, é para a inexistência, para o vazio. Isso é complicado, né? Muito complexo viver dessa forma, tendo essa compreensão. Agora, quem inventa um monte de bobagens, confortos psicológicos, como religião, como crença, como amores, carências, né, que geram todo esse tipo de problemática humana, claro que essas pessoas tocam a vida muito bem, estão nem aí, né? Vão vivendo igual robôs teleguiados. Eu não sou assim, né? Até gostaria de ser assim. Seria melhor, sabe? A ignorância é uma benção. Quando você não conhece muito nada, quando você não está nem aí para nada, quando você simplesmente passa pela vida sem ter percepção de realidade, você vive como um animal, como um cão, né? A maioria das pessoas, né? Vive feliz, rindo à toa, por nada e para nada. Mas a grande vantagem que nós temos é que nós buscamos a nossa independência. Nós, livres pensadores, racionalistas, nihilistas, ateus, buscamos em nós mesmos, né, a nossa independência. Nós buscamos em nós mesmos a nossa salvação. O que é salvação para o niilista? É se livrar dos outros, né? É se livrar de problemas, porque o inferno são os outros. Então, se livrando dos outros, você se livra de muitos problemas. E aí, você fica só com os seus, né? Você fica só nesse vazio da sua própria existência. Que tudo está acontecendo aqui, nós estamos presos aqui, né? A grande maioria não percebe isso. Né? As pessoas acham que estão do lado de fora. As pessoas acham que esse corpo aqui delas é imortal, né? Inclusive inventam, né, que vão morrer e vão continuar com esse corpo. Espiritismo, toda essa bobagem, né? Mas, como eu falei, a ignorância é sempre uma bênção. Né? Essas pessoas vivem melhor, né? Envolvidas com a vida, envolvidas com esta matrix, com esta construção, porque até mesmo a consciência é uma construção, é uma imaginação, né? Nós imaginamos que estamos conscientes. Nós temos o dom da palavra, o dom de registrar as coisas, né? O dom de registrar as memórias fora de nós, né? Nos livros, sabe? Todo tipo de mídia. E a gente acha que é importante por causa disso, né? A gente acha que tem uma consciência só porque a gente consegue colocar as coisas fora e consegue reter informação, né? Que o animal nenhum consegue fazer isso, nós conseguimos, né? Criar cultura. E essa cultura a gente confunde com nossa própria consciência. Na realidade é uma coisa externa que vai ficar por aí, mais cultura que você tenha, mais informação que você tenha, isso não é parte de você. Isso vai ficar por aí, né? Isso é só memória, são só arquivos temporários, né? Até que você morra. Né? E a sociedade se mantém assim, né? Através dos arquivos que estão fora, através de toda a cultura desta matrix, é que a sociedade se mantém e indivíduo algum se mantém, né? Todos nós, em algum momento, vamos desaparecer e isso nos causa muito sofrimento para nós que somos mais lúcidos. A lucidez parece que é uma doença, né? Que nos acomete.
esse sofrimento de ter a percepção da realidade, né? Esse sofrimento de saber que nós não vamos durar, portanto, nada vale muito a pena. A vantagem é que quem pensa assim dorme mais tranquilamente, vive mais despreocupadamente, né? Porque não há no que se apegar, nem pessoas, nem coisas, sabe? Você chega num ponto onde você só se sente mal em existir, né? E você tem que aprender a lidar com isso. Então, ficar por aqui, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe. Você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar aí recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.